Olá, meu nome é Davi Jorge e esse é o Trips Invicto. Estou lendo Sócrates, a história e as histórias do jogador mais original do futebol brasileiro, de Tom Cardoso. Capítulo 21. Um estranho no ninho. Em novembro de 2000, o Partido dos Trabalhadores, PT, organizou a promoção Viagem a Cuba com Lula. Os 160 integrantes da comitiva desembolsaram cerca de US$ 1.000 cada para acompanhar as andanças de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente de honra do partido, pela Ilha Socialista. 13 convidados do PT não pagaram um tostão e ainda puderam beber rum com o ex-sindicalista. Sócrates, filiado ao partido, era um deles. Os petistas estavam de olho no ídolo corintiano e tinham pouco mais de uma semana para convencê-lo a aceitar o convite para assumir a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação do governo Marta Suplicy, recém-eleita prefeita de São Paulo. A segunda opção era Paula, ex-jogadora de basquete que também viajou a Cuba a convite da comitiva. Após visitar hospitais, escolas e centros de treinamento esportivo em Havana, Sócrates agradeceu a gentileza dos petistas, mas rejeitou o convite. Paula também recusaria. Ele sabia que mais difícil do que convencer Fidel a deixar o poder seria transformar a desprestigiada Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo, sempre com pouquíssimas verbas, numa referência em política pública. O plano de Sócrates era mais ousado: lançar-se como presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. A princípio, tratava-se de uma anticandidatura. Pelo estatuto da entidade, apenas federações e presidentes de grandes clubes podiam votar, o que tornava a eleição de Sócrates, um incisivo crítico das instituições esportivas, praticamente impossível. O ex-jogador, porém, talvez inspirado pela recente viagem a Cuba, defendia a intervenção do Estado na entidade máxima do futebol. A CBF não é uma empresa. Ela usa as cores do Brasil, da bandeira e o hino nacional. Não pode fazer o que der na telha. Entrevista dada a Isto É Gente em 3 de dezembro de 2000. O anticandidato pregava uma mudança radical no estatuto que permitisse, entre outras medidas, a realização de plebiscito em 2003 para a escolha do novo presidente da CBF. Sócrates sabia que até o mais insosso dos candidatos teria grandes chances de derrotar, pelo voto popular, o pouco carismático mandatário da CBF, Ricardo Teixeira. Sócrates sonhava em encabeçar uma chapa com as melhores cabeças do futebol brasileiro. Já contava com o apoio do irmão Raí, recém-aposentado dos gramados, de Zico, Leandro e Júnior, e esperava convencer o sempre discreto Tostão a topar a empreitada. Sócrates defendia a democratização das decisões e das riquezas geradas pelo futebol, e prometia mudanças radicais nas regras do esporte, como a escalação de 9 jogadores em vez de 11. É preciso dar espaço para a criatividade. Na década de 1970, um jogador corria em média 4 quilômetros por partida. Hoje, cada jogador corre 10 quilômetros. Não tem campo para tanta gente e o jogo fica uma porcaria. É... Entrevista para Isto É Gente, 3 de dezembro de 2000. Na mesma entrevista, o repórter questionou o ex-jogador, dizendo que a mudança proposta por ele dificilmente teria chance da International Board, órgão associado à FIFA que determina as regras do futebol. Dane-se a FIFA, rebateu Sócrates. A anticandidatura de Sócrates à presidência da CBF ganhou ainda mais força em fevereiro de 2001, quando o ex-jogador foi convocado para participar de uma audiência pública promovida pela CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do Futebol, que prometia investigar a fundo diversas irregularidades envolvendo dirigentes e empresários. Sócrates chegou a Brasília no momento em que se tramava nos bastidores, com a intenção de esvaziar a CPI, um acordo entre Ricardo Teixeira, Pelé, alvo da CPI por meio de sua empresa Pelé Sports Marketing, e Carlos Melles, ministro dos Esportes e Turismo, convocado pela CPI do Senado para debater o fim da lei do passe, prevista para 26 de março. Sócrates atacou duramente o acórdão feito pelo trio. Esse acordo teve a mão do governo federal para esvaziar a CPI, provavelmente porque tem gente de lá que ganha com isso.
Já tinham feito a CPI da Câmara para ridicularizar a do Senado, que é séria. Não acredito em merda nenhuma do que estão falando. O Ricardo Teixeira está aí há 15 anos e não mudou nada. É tudo troca de favores. Compara o futebol de hoje ao Carandiru, presídio paulista implodido em 2002. Troca-se cigarro por sexo, sexo por drogas. Mas uma hora vai ter uma rebelião. A rebelião não veio. A CPI do futebol terminou com uma denúncia de 17 dirigentes. Vários deles foram, inclusive, indiciados pelo Ministério Público, mas os processos não foram concluídos graças à demora para os julgamentos. Ricardo Teixeira, acusado na CPI do Senado de evasão de divisas, apropriação indébita, sonegação de impostos e desvio de recursos, acabaria, assim como Pelé, absolvido, mantendo-se no cargo mais importante do futebol brasileiro por longos 11 anos. Sempre tendo Sócrates que assumir em 1999 uma contundente coluna na revista Carta Capital como um de seus mais ferozes críticos. O jornalista Mino Carta, publisher da revista semanal, conta: eu já tinha lido alguns textos de Sócrates publicados em revistas e jornais e sabia que ele daria um ótimo colunista da Carta Capital. Bebemos muito juntos, eu sempre vinho e ele sempre cerveja. Ele me chamava de italiano. Mino, nascido em Gênova, na Itália, mudou-se para o Brasil aos 12 anos, em 1946. Eu, ao contrário da grande maioria, achava que a derrota do Brasil para a Itália na Copa de 82 havia sido justa. A Itália era um grande time e o Brasil tinha suas falhas. Muita gente se irritava com a minha tese. O Sócrates, o capitão daquele time, o Sócrates, o capitão daquele time, não. Até concordava comigo. A verdade é que vencer ou perder não tinha a menor importância para ele. Ele era um sujeito diferente e um colunista duro, independente, que muitas vezes pautou a redação. Batemos muito no Ricardo Teixeira, numa época em que os dirigentes da CBF tinham o apoio de todos os veículos de comunicação. Além de Ricardo Teixeira, um dos alvos prediletos do novo e implacável colunista da Carta Capital era Pelé. Sócrates não perdoara o apoio do ex-craque do Santos a Eduardo José Fará, então presidente da Federação Paulista de Futebol, a FPF, investigado pela CPI do futebol por supostas irregularidades na construção da nova sede da entidade. Em meio a denúncias, Fará anunciou a criação da Liga Rio-São Paulo e contou com o providencial apoio de Pelé. Esse é um momento de união. Estamos atravessando uma fase difícil e a saída é a formação da Liga com mais respeito e uma administração profissional. Não vou deixar o futebol morrer, disse Pelé ao lado de Fará, cercado de jornalistas. Quem quase morreu de desgosto foi Sócrates. Meus ídolos, Che e Lennon, morreram e me fizeram chorar por suas ausências. Você, nos últimos tempos, está me fazendo chorar por sua presença. Coluna na Carta Capital de 24 de outubro de 2001. Em novembro de 2002, um mês após a eleição do petista Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República, Sócrates e outras personalidades ligadas ao esporte, o irmão Raí, a ex-jogadora de basquete Paula e os jornalistas Juca Kfouri e José Trajano, foram convocados por Lula para uma reunião em Brasília. Na pauta, a criação de um grupo de notáveis para a formulação de uma proposta de política para o setor. Os 5 convidados de Lula estavam cotados para comandar o Ministério do Esporte e todos rejeitaram o convite. Sócrates não quis nem conversa. Eu torço para não ser chamado. Entrevista dada ao Estado de São Paulo em 19 de novembro de 2001. Declarou o ex-jogador do Corinthians assim que pisou em Brasília. Anos depois, Sócrates confessou ter ficado tentado a fazer parte do Ministério de Lula, a quem admirava desde os tempos de sindicalista, mas que o seu histórico de enfrentamento às instituições colocaria fogo na equipe do recém-eleito presidente. E tudo indicava, desde a Carta ao Povo Brasileiro, apresentada durante a campanha presidencial, idealizada por Antônio Palocci, o ex-prefeito de Ribeirão Preto e futuro ministro da Fazenda, que o governo Lula adotaria, sobretudo na política macroeconômica, medidas mais ortodoxas, distantes dos pensamentos políticos do PT. O Sócrates, que defendia, entre outras posições radicais, a intervenção do Estado na CBF, não estava em sintonia com a imagem do Lulinha Paz e Amor, construída pelo marqueteiro Duda Mendonça. O então deputado do PCdoB, Agnello Queiroz, assumiu o Ministério do Esporte
e tornou-se um dos vilões preferidos de Sócrates, que em sua coluna também não poupou o próprio governo Lula. 2 anos depois da posse do petista, Sócrates escreveu: "É frustrante ver que o governo que a gente esperava que fosse transformar o nosso esporte não fez nada até agora." Coluna na Carta Capital, 11 de maio de 2005. Em janeiro de 2004, Sócrates amargara a primeira grande perda de sua vida, a morte do velho seu Raimundo, a quem amara de paixão, apesar das grandes diferenças, sobretudo política e comportamental, que os separavam e ao mesmo tempo os aproximavam. 2 anos depois, ele perderia o seu outro pai, Tele Santana. Na sua coluna na Carta Capital, publicada 3 meses antes da morte do treinador, Sócrates lembrou 2 encontros memoráveis com Tele. O primeiro dia em que se conheceram, quando o técnico o colocou para a seleção, em março de 1980, e o primeiro encontro logo após a derrota para a Itália, na Copa de 82. Em ambas as passagens, Sócrates comparou Tele a seu Raimundo. Cheguei ao hotel apreensivo, pois seria a primeira vez que nos encontraríamos. Percebi que se vestia com simplicidade e estava sentado confortável e discretamente. Quando me viu, abriu um largo e tímido sorriso e fez questão de levantar-se para se aproximar. Demo-nos as mãos. Seu olhar era profundo e incisivo e despertara absoluta confiança. Sua pele áspera e rude estampava sua trajetória de vida. Apesar da sua pequena estatura, passava uma impressão forte e segura. Não pude deixar de compará-lo ao meu pai. Soube a partir daquele instante que nos daríamos muito bem. Na dramática derrota para a Itália em 82, a primeira pessoa que Sócrates encontrou à beira do campo foi Tele. Ele olhava para o infinito e parecia tranquilo apesar do golpe. Sentia-se confortado pelo nosso esforço, acredito. Nem por isso deixava de sofrer. Queria muito abraçá-lo, protegê-lo, mas não tive forças. Mais uma vez ele me transportou ao meu pai. Julguei que a dor que os dois estavam sentindo era da mesma intensidade. Chorei por eles muito mais do que por outra coisa. Mas as lágrimas escorriam com dificuldade. Estava destruído e impotente diante do acontecido. Só vim saber exatamente o que representava aquele sentimento muito tempo depois, quando meu velho partiu. Queria ser um santo para trazê-lo de volta, assim como para resgatar aquele título mundial a quem mais o merecia. O filho de seu Raimundo jamais seria alçado à categoria de santo. No carnaval de 2004, a boemia de Ribeirão Preto se mobilizou para comemorar os 50 anos de seu mais ilustre e dedicado festeiro. Sócrates seria o homenageado do ano no Bloco Berro, grupo carnavalesco que ele ajudara a fundar e a promover, desfilando pelas ruas centrais da cidade a bordo de uma caminhonete lotada de tonéis de chopp, bancados pela cervejaria Colorado. Quem fazia a distribuição da merenda aos foliões era Sócrates, que passava praticamente o carnaval inteiro ali, sem arredar o pé, em transe absoluto. Para alívio dos garçons do Pinguim, que pelo menos durante o carnaval, com a ausência de seu mais etílico e ilustre cliente, fechariam o bar antes das 6 horas da manhã. Justamente no ano em que o Bloco Berro decidiu homenagear Sócrates, ocorreu-se o grave risco de faltar chopp na caçamba da caminhonete. Não por economia do patrocinador, que continuava generoso, mas pela chegada de um forasteiro vindo de São Paulo, que insistiu em ajudá-lo na distribuição da merenda, Paulo César Pereio. O jornalista Palmério Doria, que viajara a Ribeirão junto com o ator, conta que Pereio, sábio, soube compensar sua inoportuna presença na caminhonete. O Pereio estava acompanhado de 2 mulheres lindíssimas, gostosíssimas. E uma delas, uma atriz, gostou imediatamente de Sócrates, que, claro, passou o desfile inteirinho grudado na moça, regando seu copo. Os foliões até reclamaram, nunca haviam visto Sócrates tão disperso, logo ele que levava tão a sério essa história de ser o distribuidor de chopp do Bloco Berro. O Magrão se mudou para o hotel onde a gente estava hospedado. Fizemos grandes farras ali, bebendo na piscina até de manhã. Lembro-me do dia em que um dos hóspedes, de saco cheio com tanto barulho, apareceu na janela e gritou: "Vão tomar no cu." E o Pereio, com aquele vozeirão, gritou de volta: "E você pensa que é fácil?"
Sócrates intimou o Péreio. Ele tinha a obrigação de vir a todos os carnavais a Ribeirão, acompanhado da atriz, claro. Em maio de 2004, 3 meses após o acalorado carnaval ribeirão pretano, Sócrates foi visto caminhando pelas ruas de Zurique, na Suíça, metido num impecável terno italiano a caminho da sede da FIFA. Logo ele, que detestava o figurino e era um crítico contumaz da gestão de Joseph Blatter, marcada por suspeitas de corrupção e grandes trapalhadas, como a recente e controvertida eleição dos 100 maiores jogadores da história, escolhidos a dedo por Pelé. Sócrates fazia parte da lista, assim como o limitado Cafu, mas Gerson, o canhotinha de ouro, não. O que levou o maestro da seleção de 70 a rasgar a lista, ao vivo, num programa de televisão. Mas Sócrates não estava em Zurique, por causa da homenagem à inesquecível seleção da Copa da Espanha, e sim pelos amigos Zico, Júnior, Falcão e Cerezo, com quem dividiria a mesa durante a cerimônia. Era mais uma oportunidade de rever e beber com os parceiros de 82. Júnior conta que Sócrates transformou o gélido e careta cerimonial da FIFA numa extensão do bar Pinguim. Sentamos na mesma mesa, todos com suas respectivas mulheres. O Sócrates era o único solteiro. Eu vi que aquilo não ia dar certo quando o garçom veio segurando uma bandeja com uns canapés e copos d'água, e o Sócrates, indignado, perguntou se não tinha cerveja. A Elô, minha mulher, que adorava o Sócrates, tentou fazer com que ele o esperasse, pelo menos até a entrega do prêmio, mas não adiantou. Quando fomos chamados ao palco, o Magrão já estava completamente de porre e sem terno, com os botões da camisa abertos no peito. Os velhinhos da FIFA não acreditavam. Inacreditável era a notícia que Sócrates acabara de contar para a família e para os amigos. Ele estava de volta ao futebol, e como jogador. Não para defender o Botafogo de Ribeirão Preto ou o Corinthians, e sim o Garforth Town Association Football Club.